Olá, segunda-feira, 7 de abril. A expectativa dos motoristas sobre a licitação para o serviço de táxi em Caucaia. A história do cearense que virou atleta depois dos 50. Vamos falar de desnutrição, problema mais comum do que a gente imagina. Tem comentário de política com Donizete Arruda e as dicas para você que procura emprego. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. A gente começa o programa de hoje com a história de um atleta, mas não é um atleta comum. Ele tem 52 anos de idade e começou a caminhar por recomendação médica. Hoje disputa maratonas nacionais e já coleciona títulos. Veja na reportagem de Alberto Gurgel. Quem olha Eliseu dos Santos, morador do Parque Soledade, caminhando e participando de competições, não sabe que foi por uma lesão que ele despertou para o esporte. Depois que eu machuquei o joelho, eu teve que fazer a fisioterapia, né? E terminando o tratamento, a médica pediu que eu fizesse a caminhada. Durante a caminhada eu peguei gosto pela corrida e continuei até hoje. De recomendação médica ao prazer ao esporte. Pois é, assim começou a trajetória de Eliseu dos Santos, que desde então, há 6 anos, começou a se dedicar ao atletismo e começou a participar de maratonas e hoje se dedica cada vez mais a ser um praticante desse esporte. Com participação em 15 torneios, entre estaduais e nacionais, como a São Silvestre em São Paulo, o título de maior orgulho é a conquista da Maratona do Sol Poente, em 2010. Para mim, tem mais carinho porque foi o primeiro lugar, a primeira participação com o primeiro lugar, né? Eu tirei o primeiro lugar e para mim foi a melhor. Aos 52 anos, Eliseu treina 4 vezes por semana, com a meta de melhorar seu condicionamento e se preparar para as competições. Meus treinos é 15 km, certo? São 15, 10 e 8 km. Após os treinos que eu faço, né, de 15, 10 e 8, agora eu estou fazendo a musculação para fortalecer mais a musculatura, para conseguir vencer, né, os treinos, né? Segunda-feira é dia de política aqui no Notícias da Gente. A gente vai começar hoje o comentário político com um assunto que movimenta o município de Caucaia já há algum tempo, que é a emancipação da Jurema. Donizete Arruda tem os detalhes, né? Eu queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Como esse assunto atualmente se encontra em Brasília? Ainda há muita discussão? Com certeza, o tema é polêmico. O Congresso Nacional realiza a próxima sessão no dia 15. E no dia 15 decide se vota ou não vota o veto da presidente Dilma à nova lei, que se for sancionada pelo presidente do Congresso, se derrubar o veto, aí vira lei. Se não derrubar o veto, aí não vai virar lei. Só que a presidente Dilma sabe que perde. Então está sendo discutido um projeto de lei que já foi aprovado no Senado e está na Câmara, e na Câmara o relator é o deputado Danilo Forte. Ele apresenta até o final do mês de abril o parecer dele e vota. Há uma única questão que é polêmica nesse novo projeto, que desagrada a presidente Dilma, mas ela é obrigada a aceitar, porque senão ela perde tudo. E um presidente há mais de 40 anos não tem um veto derrubado pelo Congresso brasileiro. Qual é a questão? O Senado aprovou que os novos distritos só serão emancipados se ficarem a 70 quilômetros distante da sede. Nesse caso, a Jurema está fora. Pajuçara de Maracanaú está fora. Todos os distritos de Maranguape estão fora. Eu acho que no Ceará nenhum novo município seria criado. A Câmara vai ter que mudar isso. O relator desse projeto na Câmara, Danilo Forte, me contou que vai mudar. Aí, quando a Câmara votar, volta para o Senado e o Senado tem que voltar e volta. Aí, depois que o Senado votar e aceitar isso, aí vai para a presidente Dilma. Tudo corre contra o tempo. Tem que ser aprovado de modo que
haja tempo suficiente para que o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais convoquem os plebiscitos. Ninguém sabe se o tempo vai dar. Agora, há um entendimento no Congresso Nacional, seja entre os deputados federais e os senadores, que a lei tem que mudar, que esses municípios possam ser criados. Uma lei rigorosa, uma lei rígida. Agora, a gente vai saber se dá tempo para esse ano ou só daqui para 4 anos. Tudo é o tempo. O Congresso brasileiro gosta de pregar peças e acelerar para ver se dá tempo e se tirar os 70 quilômetros para Jurema voltar a ter chances de virar cidade. No último dia 31, houve até uma manifestação ali pelo Tabapuá, no bairro de Caucaia, em favor dessa emancipação, né, que esse veto seja desaprovado, mas vamos esperar para ver. Agora, um outro assunto, Donizete, que realmente movimenta aí o cenário estadual. Vamos trazer para o cearenseis mesmo? Tá um engodo a política local, não é isso, Donizete? Olha, tá difícil. A presidente Dilma quer que só tenha um candidato ao governo do Ceará de sua base aliada. Só que a base aliada dela espatifou, está toda dividida e a presidente chama Eunício de um lado, o senador Eunício Oliveira do PMDB, chama Cid Gomes do outro, chama o deputado Zé Guimarães para conversa, une, bota na mesa, mas eles não se entendem. Dizem publicamente que se entendem, mas só publicamente. No escurinho do cinema, um está falando do outro, um está falando mal do outro e dizendo assim, está me traindo, está me enganando, não confio nele. E tudo isso acontecendo até junho. E essa crise provoca uma reação imediata. O Ibope fez uma pesquisa aqui no Ceará. A presidente Dilma, em menos de 60 dias, despencou 13 pontos percentuais. Ela tinha 79, agora tem 66. Ela ainda lidera com folga. Aécio não chega nem a 6 pontos, Eduardo Campos 3 pontos. Mas esses números, a campanha ainda não começou, ela está caindo muito aceleradamente. Daí a preocupação dela é de manter um só palanque, só que ela não consegue unir. O Cid e o Eunício, eles podem dizer que estão bem, são amigos, mas não são. Os dois não se unem mais, não sentam mais numa mesa de bar para beber água e nem para trocar opiniões. Os dois estão assim, vai para o norte, vou para o sul, vai para o leste, vou para o oeste. E o Zé Nobre Guimarães diz o seguinte, ou sou eu que sou candidato ou não tem jogo. Quero ser senador ou o PT não se alia a ninguém e a gente pode até botar a Luiziane Lins para ser governadora. No meio dessa confusão, Eunício diz que é candidato. O próximo quer seus candidatos. É uma crise generalizada. A presidente Dilma vai ter que chamar os meninos e dizer, calma, meus garotos, calma que a reeleição vai acontecer, uma eleição não pode provocar essa cisânia toda, e quem está aproveitando é Eduardo Campos. Você sabe por quê, Jonas? Diga lá. Todo dia ele liga para o Eunício Oliveira. Choveu no Ceará, Eunício Oliveira? Como é que tá os açudes aí? Como é que tá o açude salgado? Ele já aprendeu que o Eunício é de Lava da Mangabeira. E que o rio que corta a Lava da Mangabeira é o Rio Salgado. Virou fã de estudar sobre como é que está a situação de água. Semana passada ele ligou numa quarta-feira. Eunício, soube que o Rio Salgado tomou água. Como é que está lá? Já tem risco de inundar a cidade? Tudo desculpa para conseguir um palanque. Aécio Neves também faz a mesma coisa. E aí, Eunício? E aí, como é que tá? Todo mundo quer um palanque e a Dilma segurando todos os meninos dela. Vamos ver como é que ela vai se sustentar, porque ela não é muito hábil na política, né? A presidente Dilma, agora ela começou a chorar, pode ser que chorando ela segura os meninos dela no Ceará que estão desunidos. Tem que bancar a mãe e botar os 3 de castigo, né? Cid, Eunício e Guimarães, os 3 de castigo para pararem de brigar. O ruim é que se a Loura chegar, ela faz uma confusão. Para quem não sabe que é a Loura, é a ex-prefeita Luiziane Lins, que está amando essa crise. Donizete, quando a gente comentou aqui no começo do ano que o clima ia se acirrar cada vez mais, que as eleições, enfim, se aproximassem, você imaginou que ia ter um cenário como esse? Eu acho que precisa esquentar mais, precisa ter mais briga para ficar animado. Estava muito parado. Quanto mais confusão, melhor para a democracia, melhor para o Estado. As propostas vão ser discutidas, os candidatos vão ter menos chances de enganar o eleitor e a demagogia perde espaço. Ótima essa briga. Favorece o eleitor e o povo cearense. É boa a briga para que a gente saiba o que é que eles pensam e não aquela campanha modorrenta,
lenta, eu sou bom. Não, é bom é briga, é bom é confusão, porque o eleitor pode comparar e escolher o melhor político para governar o seu destino e também para representá-lo no Senado e na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Políticos comprometidos com a ética, com a transparência e que não façam como aquele tradicional eleitor que o político está em campanha e diz: nesse bolso nunca entrou R$1, e o eleitor embaixo, um bebinho chega e diz: calça nova, né, doutor? Então, a sociedade não quer político corrupto e abomina a corrupção. Difícil é conseguir bani-la da nossa história política, porque sempre nos acompanha, Jonas. Perfeito. Com essas palavras a gente encerra o comentário político de hoje. Você viu o recado. Continue assistindo Notícias da Gente para continuar bem informado sobre a política nacional. Você continua com a nossa programação. Até a próxima segunda-feira. Aqui tem trabalho. A Prefeitura de Caucaia abriu processo de licitação para o serviço de táxi no município. Mais de 200 motoristas devem receber a permissão. A expectativa é garantir mais qualidade para os passageiros. O processo licitatório das 228 vagas de táxi tem como foco a comodidade dos usuários e uma melhor condição de trabalho para os profissionais. Bom, o município de Caucaia, até a data de hoje, funcionava no serviço de táxi somente com autorizações. Autorização é um documento extremamente precário. É uma administração que entra e pode tirar, pode conceder ao seu bel prazer. Com essa licitação, o taxista vai passar a ter uma segurança, vai ter uma permissão concedida mediante a legislação em vigor. Ou seja, entra a administração, sai a administração e ele permanecerá, se seguir as regras, se seguir a legislação, com o seu direito de trabalhar como taxista. Atualmente, Caucaia opera no regime de autorização, contando com 164 autorizatários. Para o presidente da Associação de Taxistas de Caucaia, essas novas vagas, oriundas da licitação, vão auxiliar na demanda do município. Nessa distribuição, vê o ponto que tem aquela demanda maior que está precisando de táxi, né? Ver esse estudo de demanda e disponibilizar mais alguns para esses pontos. Então a gente está aí esperando que a coisa saia tranquila, que o pessoal não tenha prejuízo. Do total de 228 vagas, 10 serão de carros adaptados, que vão atender com mais qualidade os deficientes físicos. Estamos aqui na licitação, tentando concorrer a uma vaga de táxi especial. Esse carro que da licitação é o Fiat Dublo, que no caso a gente vai receber uma documentação para poder ser feita a compra do carro. E depois do recebimento do carro, para quem é táxi especial, são 120 dias. Qualquer carro normal são 90. Já o carro especial são 120. E eu vou comprar o carro e depois existe adaptação que é feita fora a concessionária. Apesar do nervosismo por conta do processo, os taxistas estão satisfeitos, pois vão desfrutar da vaga pelo prazo de 15 anos. O táxi novo para o município é favorável, até porque nós passamos aqui, o município passou a ser um município diferenciado no estado do Ceará, porque nós recebemos muito europeu nas praias. E hoje nós temos a siderúrgica, nós temos uma área aqui, é a área da BR-020, que é uma área que vai crescer muito, é um centro de abastecimento, é muita coisa para o município de Caucaia. Então nós com carro novo, nós vamos atender melhor o cliente. Fala, doutor. Engana-se quem pensa que desnutrição é doença de quem passa fome. Até as classes mais favorecidas sofrem com esse problema. Isso porque cada vez mais a população está se alimentando mal e de forma não balanceada. Olá, o quadro Fala Doutor de hoje vai tratar sobre o tema desnutrição. E para nos auxiliar, hoje nós vamos contar com a ajuda da nutricionista Camila Rocha. Camila, obrigado por nos auxiliar hoje. De nada.
Hoje, Camila, nós vamos tratar desse tema que cada vez é mais comum, seja para crianças ou seja também para adultos. E nossa primeira pergunta vem do Paulo Souza, morador do Icaraí. Vamos conferir, Camila. Existe uma idade mais propícia para a desnutrição? A faixa etária mais afetada são crianças, mas todas as faixas etárias podem ser afetadas, tanto idosos como adultos. Por que as crianças elas são mais afetadas? Muitas vezes pelo desmame precoce, muitas vezes porque a mãe durante a gestação era uma mãe desnutrida, o ato de fumar durante a amamentação também induz ao nascimento de crianças de baixo peso, a baixa acessibilidade à alimentação, seja por condições financeiras ou seja por não conhecimento da mãe sobre a forma correta de oferecer essa alimentação, todos esses são fatores que proporcionam à criança a maior possibilidade de ter desnutrição. Camila, a nossa próxima pergunta vem do Vitor Lopes, ele é morador do Icaraí. Vamos conferir a pergunta dele. Vitor, qual é a sua pergunta? Falta de vitamina pode causar desnutrição? A falta de vitamina pode sim causar desnutrição, por ser um nutriente essencial. Tanto vitaminas e minerais como os macronutrientes, que são os açúcares, as gorduras, que são os lipídios, e as proteínas podem levar a um processo de desnutrição. Camila, nós vamos para a nossa próxima pergunta. Quem faz é a Dona Maria da Paz, moradora do Garrote. Vamos conferir. Dona Maria, qual é a sua dúvida? Quais os sintomas? Dona Maria, o sintoma mais frequente ainda é a perda de peso, mas outros sintomas também aparecem no paciente desnutrido, como a pele e os cabelos ressecados, as unhas quebradiças, a pele seca com sintomas já de desidratação, cansaço fácil, todos esses são sintomas de desnutrição. Camila, a gente sabe que também existem as causas, né? Agora eu gostaria que você falasse pra gente o que a gente não pode fazer porque acaba causando a desnutrição. Bem, há algumas doenças, como doenças que são chamadas doenças de má absorção. Essas doenças vão levar, como o próprio nome diz, a má absorção dos nutrientes e com isso o paciente pode vir a desenvolver uma desnutrição. Há também quando um gasto energético é maior do que o consumo. Há também quando o paciente não é um paciente com anorexia, que é quando o paciente um distúrbio alimentar, ou também quando o paciente está hospitalizado. Algumas doenças induzem esse processo de anorexia. Todos esses são fatores que podem induzir. Há também processos como diarreia, que é muito comum até em crianças, e isso pode levar também a uma perda ponderal e também a um processo de desnutrição. Então, pronto. Camila, então nós vamos ver agora a nossa próxima pergunta, que é do Paulo Roberto, morador da Iparana. Paulo, qual é a sua pergunta? Como é feito o tratamento? Senhor Paulo, não há um tratamento específico, não há, como a gente chama, uma receita de bolo para um paciente que está desnutrido. Eu tenho que o quê? Tenho que primeiro saber as causas dessa desnutrição, para a partir de então eu propor uma intervenção. Tem que respeitar também a individualidade bioquímica. O que é isso? Todos os indivíduos, eles têm limites e necessidades diferentes. Então, com base nas necessidades e com base nas causas que eu vou propor um tratamento adequado. Então, Camila, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui hoje, falando um pouco mais, esclarecendo a gente sobre a desnutrição. Tá, por nada. Então, até um próximo Fala Doutor e também fique atento. Hoje você ficou sabendo um pouco mais sobre desnutrição. Então, vamos tomar cuidado nos hábitos alimentares para que não cause a desnutrição. Até o próximo Fala Doutor. Emprego Aqui. A semana começa com boas chances de emprego em Caucaia. Oportunidades para vendedor interno, recepcionista atendente e ajudante de fábrica de tijolos. A seleção acontece na Casa do Trabalhador e, para saber os detalhes, é só ligar 3342-0706. Fique por dentro. E agora as dicas de utilidade pública. Anote o telefone da Coelce, 0800 280 4100. Anote também o contato da Delegacia da Jurema, 3294 7884. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais. E para rever as reportagens é só visitar a fanpage de Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais. Terra queimada
de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areia, as lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.